Oi pessoal, eu quero falar uma coisa assim, parece engraçado, mas eu quero falar com vocês sobre trauma, né? Trauma, todo mundo tem um trauma. A palavra trauma no grego, traumatos, significa feridas, então seja no físico, seja na alma, dano causado por alguém na nossa alma ou no nosso físico, por isso que é chamado traumas. E nós vivemos um tempo de traumas, parece até que ninguém nunca teve traumas ou feridas. Se você conhecer a minha história, você vai achar engraçado, mas é muito trauma, é muita ferida. Eu nasci em 1962, no sertão da Paraíba, uma cidade chamada Pombal. Com 4 anos de idade, meu pai abandonou a gente e foi para Brasília, eu e mais 4 irmãos. Então eu poderia ter o trauma do abandono, o trauma da ausência do pai, o trauma da ausência da paternidade. Mas não é só isso não, sertão da Paraíba, hein? Em 1964 apareceu a maior seca de toda a história do Nordeste. Então você tem ideia do que é isso? Então eu poderia ter trauma da pobreza. Eu morava numa casa de Itália, quem sabe o que é isso, né? E o que mais faltava era comida, né? Sertão da Paraíba, não tinha comida, o cara tinha que sobreviver. Tinha que caçar uma rolinha para dividir para 6 pessoas, botar na farinha, misturar com feijão e comer. Então eu poderia ter trauma da pobreza. Em 1973 nós viemos para o Rio de Janeiro. Chegamos no Rio de Janeiro, a gente dormia no chão, não tinha muito o que comer, eu ia catar lata no lixo, eu ia capinar terreno. Então eu poderia ter vários tipos de traumas, né? Em termos de beleza não era lá essas coisas. Eu era tão feio que a feiura eu não gostava de ficar perto de mim, o negócio era brabo. E de repente você está assistindo esse vídeo e dizendo, não mudou muita coisa, mas legal, eu estou acostumado com isso. Ok, então era trauma de tudo que era lá. Tinha trauma por cima, por baixo, dos lados, por dentro, por fora. Era ferida, né? Como diz o termo, trauma é ferida. E ferida na minha terra a gente chama de pereba, né? E aí eu poderia ter sido chamado lá o perebento, né? De traumas, né? O cheio de pereba. Olha lá o perebento. Cheio de traumas, cheio de feridas. Mas o que eu quero dizer para você é que, independente dos traumas que você tem ou das feridas que lhe causaram, seja ela de rejeição, de abandono, de fome, de pobreza, de necessidade, de feiura, trauma em relação a isso, ou qualquer um outro tipo de trauma, a questão é como você lida com isso. O que é mais interessante que eu acho é que hoje em dia existem os traumas religiosos, espirituais. Tem gente traumatizada com igreja, tem gente traumatizada com pastores. E aí fica dentro de casa e se torna um bando de fofoqueiro. Eles não vão mais congregar e ficam falando mal dos pastores das igrejas. E aí esse é o pior tipo de trauma. Trauma é para você lidar, trauma é para você encarar. Não adianta você ficar olhando para o seu machucado, não adianta você ficar olhando para a sua pereba, para a sua ferida e se colocando numa condição de vítima. A ferida tem que ser cicatrizada, a ferida ela tem que ser sarada. Isso sara com as suas atitudes, como você tem encarado os seus traumas, como você tem tratado as suas feridas. Ao invés de você se tornar uma vítima, né, dominada pelos seus traumas e pelas suas feridas, assuma a sua responsabilidade, entre no estado de autoconsciência. Você não é mais criança. Paulo ele dizia, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino. Eu discorria como menino. Assim que me tornei homem, eu acabei com as coisas de menino na minha vida. Então vamos acabar com essas histórias. O problema são os adultos traumatizados. Os traumas eles continuam acontecendo, as feridas continuam acontecendo. A questão é como você tem lidado com isso. Se você quer continuar sendo vítima, você sempre será vítima e usará isso como argumento. Mas você pode mudar isso hoje, assumindo a sua responsabilidade, autorresponsabilidade. Eu conheci o meu pai, então, com 26 anos, já era casado, já tinha um filho. Até então, eu culpava ele por todas as coisas. Até que um dia, eu cheguei ao entendimento de que o meu pai foi responsável por muitas coisas ruins, realmente, na minha vida. Mas também ele foi responsável por muitas coisas boas. Inclusive, ter sido criado sem ele, fez com que eu me tornasse o homem que eu sou. Com certeza, eu não seria quem eu sou se eu tivesse sido criado com ele. Então, ele fez coisas boas. Ao me abandonar, ele me ajudou realmente a me tornar quem eu sou. E você pode mudar a sua história a partir de hoje, ressignificando e dando um novo significado aos traumas, feridas, perebas, seja lá o que você tenha, emocional ou físico. Só depende de você. É hora de você fazer a sua escolha e tomar a sua decisão.